Olá, pessoal! Estamos aqui dando continuidade à nossa jornada Não Faça Tempestade em Copo d'Água em busca do bem-estar. Então, vamos para as nossas 5 dicas de hoje. E a primeira dica é: quando quiser ajudar, focalize as pequenas coisas. O Richard faz uma menção a uma pessoa muito querida aqui do nosso Brasil, que é a Madre Teresa de Calcutá, aonde que ela disse assim que nós não podemos fazer grandes coisas na Terra. Tudo que podemos fazer são pequenas coisas com muito amor. E o Richard utiliza essa frase para embasar essa estratégia. Sempre quando a gente pergunta para alguma pessoa, né, que bem que ela poderia fazer para o mundo, como que ela poderia ajudar o mundo, a maioria das pessoas dão grandes ideias. Fazer uma doação de dinheiro, depositar assim, muito do seu tempo, ficar um mês num país, né, que precisa de ajuda, passar uma semana ajudando não sei o quê. Sempre coisas grandiosas. E não que não sejam válidas, se você pode se dispor a isso, realmente é muito bom. Só que o Richard também fala que essas mesmas características, quando a gente pergunta para as pessoas, mas por que você não faz isso então? Aí a pessoa diz, mas primeiro eu tenho que me estabilizar financeiramente, primeiro eu preciso chegar no meu sucesso, primeiro, né, tem um longo caminho para chegar lá, para depois eu poder me dispor ao outro. Obviamente, se você para você dispor de uma grande quantia de dinheiro, você primeiro tem que ter essa grande quantia de dinheiro. Para você poder depositar uma grande quantia do seu tempo, primeiro você tem que conseguir esse tempo. E aí a gente acaba deixando de fazer o bem para as pessoas porque a gente acha que o único bem que as pessoas precisam são grandes bens. E a gente esquece que pequenos bens do nosso dia também são muito importantes para as pessoas. Como a Madre Teresa de Calcutá disse, pequenas coisas cheias de amor. Uma coisa muito simples, né? Como, por exemplo, visitar o vizinho que tá doente, ir lá pedir se aquela pessoa idosa que mora na rua precisa que pague uma conta, ou que faça as compras para essa pessoa, que precisa de uma carona, sabe? Ir lá e fazer uma visita no asilo numa tarde. Coisas pequenas, mas que depositado com muito amor fazem grandes diferenças, uma diferença enorme no nosso mundo. Se a gente ficar esperando que surjam as oportunidades para nós fazermos grandes coisas, nós nunca vamos fazer. Porque grandes coisas sempre começam com pequenas atitudes. Então, comece a fazer pequenas atitudes cheias de amor hoje mesmo, para tranquilizar mais a sua paz interior. Ajudar o outro sempre auxilia a nossa paz interior, porque a gente vendo que nós somos capazes de fazer o bem para o próximo, o bem também vai retornar para nós de alguma forma, seja por nós mesmos, né? Saber que nós podemos fazer o bem já nos deixa melhor, faz a gente ter uma nova visão de nós mesmos, e isso preenche a nossa paz interior de uma forma riquíssima. Então comece hoje mesmo a fazer pequenas atitudes cheias de amor e você vai ver o quanto cheio de paz e de amor, de paz interior você vai se preencher. Segunda dica. Lembre-se que daqui a 100 anos tudo será novo. Uma das grandes causas do nosso estresse é que a gente acha que aquilo que está acontecendo naquele momento é um problema imenso, muito grande e que vai mudar tudo na nossa vida, né? É o nosso estresse ampliando tudo que acontece ao nosso redor. E aí a gente acaba esquecendo que, na verdade, o que a gente está fazendo é tempestade em copo d'água. Então, o Richard vem nos dar uma estratégia muito simples, mas que nos faz ampliar a nossa visão sobre as coisas. Todo aquele problema que você tá tendo ali naquele momento, naquele dia que tá rolando e não tem como resolver e vai te deixando estressado, o Richard pensa e pede pra você, pensar. Olhe para esse problema e pense se daqui a 100 anos ele realmente vai ter algum impacto nas coisas. Claro, 100 anos para nós, humanos, é muito, né? Na nossa expectativa de vida não chega a 100 anos. Mas ele quer dizer que aquele problema que a gente vê que é uma coisa assim horrorosa, imensa, problemática demais, daqui a 100 anos, as pessoas não estariam nem aí para isso. Elas iriam olhar para aquele problema e pensar, nossa, era isso? Não, nada a ver. Não impactou em nada, né? Então, ter essa perspectiva de que daqui a 100 anos tanta coisa vai ter mudado que isso aqui não vai ter importância nenhuma. Então, por que eu tô estressando tanto a minha cabeça com isso? Por que eu tô perdendo tanto tempo, tanta energia numa coisa assim?
raríssimas coisas realmente têm impacto que, se não fossem resolvidas hoje, daqui a 100 anos terão um impacto muito grande na sociedade. 99% das coisas não são assim. Daqui mesmo a 1 ou 2 anos elas já não têm tanta importância. Então imagine daqui a 100 anos. É como se elas nem tivessem existido. E é isso que o Richard vem nos dizer. Lembre-se que daqui a 100 anos tudo vai ser novo. E isso que você está passando agora não vai passar de um mero capítulo que aconteceu. Então, tentar apaziguar mais o nosso pensamento, apaziguar o nosso ritmo de emergência problemática, de que tudo tem que ser resolvido na hora. Apazigue isso, se acalme, perceba que aquilo não é tão sério quanto você pensa que é. Terceira dica: ilumine-se. Não estou dizendo para você ir no sol se iluminar, embora seja muito importante. Mas o ilumine-se aqui que o Richard vem nos dizer é que muitas vezes a raiz da nossa tensão são as nossas expectativas e que, quando não são supridas, causam um imenso estresse e uma frustração sem fim. E aí o Richard vem dizer: ilumine essa situação, se ilumine perante essa situação. Bom, quando a nossa vida, né, nós seres humanos somos muito comuns, nós temos objetivos, nós temos expectativas. E isso até um certo nível é muito saudável, é importante nós termos objetivos, nós termos uma razão, um caminho para se seguir, isso é muito importante. Mas, quando aquilo se torna a única coisa capaz de nos fazer felizes e que se uma única coisinha do plano for mudada, tudo aquilo vira uma tempestade em copo d'água, aí você já não tá num nível saudável de expectativa e objetivo de vida. Tem que ser remanejado isso. O Richard mesmo faz uma menção muito importante a Benjamin Franklin, quando ele disse que a nossa perspectiva limitada, nossas esperanças e medos tornam-se a nossa medida para a vida. E quando as circunstâncias não se encaixam em nossas ideias, tornam-se nossas dificuldades. Ou seja, tudo aquilo que a gente tem como esperança, como medo, né, a gente usa como um parâmetro para nossa vida. Isso aqui, a expectativa, isso aqui eu quero, isso aqui eu posso, e medo, isso aqui eu tenho que manter longe, não pode estar na minha vida. E quando uma dessas coisas sai de curso, eu não alcanço aquilo que eu queria, ou aquilo que eu queria manter longe aparece na nossa vida, aí elas viram dificuldades. Porque eu não queria aquilo, ou eu queria muito aquilo, o plano mudou e eu não queria que o plano mudasse. Eu queria que o plano começasse e terminasse tintim por tintim como eu planejei. É a expectativa. E aí é que a tensão e o estresse se acumulam de forma estrondosa, né? Então o Richard ele vai dizer aqui para nós que para nos iluminarmos perante isso, nós temos que fazer duas coisas. O primeiro passo, tá, para recuperação, né? O Richard diz recuperação, retirar isso de si e se iluminar, né? Se recuperar do estado da superioridade, né? De admitir um problema. Você tem que olhar para si próprio, né? A primeira fase é olhar para si próprio e admitir que temos um problema. Olhar e dizer, eu tenho um problema com expectativas. Admitir para si próprio que você tem esse problema é um grande passo. Admitir que você faz planos e que quando esses planos saem do controle, você se irrita, você se frustra, você se decepciona. Então, dizer, eu tenho um problema. Eu tenho um problema que eu quero que tudo saia do meu jeito. É um problema de super controle. Admitir que você tem esse problema é o primeiro passo. Admitir qualquer um dos problemas que nós temos sempre vai ser o primeiro passo. Porque a partir do momento que nós admitimos que temos o problema, aí fica mais fácil trabalhar, né, com ele, trabalhar como superá-lo. Então, admita para si próprio que você tem esse problema de super controle, de super expectativas. E o segundo passo, obviamente, né, é entender a ligação existente entre a sua expectativa e o seu nível de frustração. Então, como que a gente faz esse entendimento, né, o nível de expectativa e o nível de frustração? Começa a perceber, quanto maior a minha expectativa, maior a minha frustração? Não, óbvio. Mas, na verdade, se você for ver, não. Porque, às vezes, a nossa expectativa é muito alta. Só que, quando ela não acontece, a nossa frustração não é tão alta. Ela acaba sendo baixa. Mas a irritação é alta, ou a decepção é alta. Então, quando a sua expectativa não é alcançada, o que acontece aqui? Você se frustra, você se decepciona, você se irrita. O que acontece quando a expectativa não é alcançada?
E aí, a partir dali, você começa a remanejar. Começa a pensar, por que eu estou irritado? Ah, eu estou irritado porque não atingi a expectativa. Será que eu preciso estar irritado por isso? Será que é tão necessário assim alcançar isso? Então, fazer esse câmbio. O que acaba tirando nessas, né? Acaba desestabilizando a tua expectativa? É a frustração, é a decepção, é a irritação. Cada pessoa reage de uma forma. E nós entendermos, né, qual é a nossa forma de reagir auxilia, né, no tratamento dessas super expectativas, desses super controles. Não é fácil, não vai acontecer da noite pro dia, ninguém vai ser capaz de olhar os seus problemas hoje e resolver todos eles hoje. Não. Você pode começar com coisas muito pequenas, como, por exemplo, rotina, né? As pessoas gostam de ter a sua rotina. Então, tente abrir espaço para que algo da sua rotina saia, né? Tipo assim, você tinha planejado, sei lá, ir passear, ir fazer uma caminhada. E não vá, sabe? Cancela. Tenta substituir por outra coisa. E veja como que você se sente em relação de saber, poxa, eu tinha me preparado para fazer aquela caminhada e agora eu tô substituindo por outra coisa. Como que você se sente? E comece a trabalhar. Olha, não tô fazendo a caminhada hoje porque eu estou trabalhando o meu super controle. Não fiz a caminhada hoje, tudo bem, mas eu posso tentar fazer amanhã, eu vou ter outras oportunidades. Agora eu tenho oportunidade para fazer uma outra coisa, né? Tentar ir remanejando aos poucos é muito importante. Então, vamos trabalhar essas duas coisas para diminuir o nosso estresse, tirando esse super controle. Quarta dica: alimente uma planta. Parece ser uma estratégia meio superficial, né? Quando a pessoa diz, o que tem a ver alimentar uma planta com trabalhar, né, as minhas tempestades internas, né? A questão do meu estresse. Bom, uma das coisas que a nossa sociedade atualmente sofre muito é que a sociedade não está conseguindo mais amar incondicionalmente, né? O nosso amor, na verdade, não passa de uma paixão. A gente se apaixona pela aparência, pela atitude, pelo jeito da pessoa, e depois de passar um tempo com aquela pessoa, a paixão vai se esmigalhando e morre. A gente não consegue chegar a um ponto de amar a pessoa. Quem dirá, então, amar incondicionalmente? O que é amar incondicionalmente? Amar incondicionalmente é quando aquela pessoa, mesmo ela tendo características que te irritem, características que ela não mude, mesmo assim ela continua sendo importante para você. Você continua a amando, mesmo ela não tendo utilidade nenhuma para você. Ter ela próxima a você é importante. Cuidar dessa pessoa para você é importante. Isso é amar incondicionalmente. E a nossa sociedade ultimamente não está conseguindo chegar nesse patamar. Então o Richard vem nos trazer uma estratégia muito simples e que pode trabalhar, exercitar o nosso amor incondicional, que é alimentar uma planta. Bom, a Ana não poderia pegar um animalzinho de estimação, algo assim? Pode, mas amar um animalzinho de estimação também, às vezes, é difícil amá-lo incondicionalmente. Porque quando ele faz as necessidades no lugar errado, quando ele acorda a gente com aquele acou, com a pata na nossa cara, quando sai correndo, quando faz... Naquele momento você não consegue amar incondicionalmente aquele ser. Você fica irritado, né? Dá vontade de dar uns tapas pra ver se para. Então, adotar uma planta para alimentá-la é muito mais fácil, porque ela não se mexe, ela não reclama, ela está ali. Apenas viva, está ali. E depende completamente de você para viver. Então, você tem que adotar uma planta, seja para dentro de casa ou para fora de casa, né? Dependendo do qual é a sua possibilidade. Mas essa planta tem que estar num lugar que você vai ver ela todos os dias. Todos os dias, quando você acordar ou quando você voltar para casa, você vai dar de cara com aquela planta. E aí você vai lembrar que você tem um único dever naquele dia, que é amar incondicionalmente aquela planta. Independente se ela crescer ou não, se ela viver ou ela morrer, enquanto ela estiver ali, o seu papel é amá-la incondicionalmente. Então, regue, coloque no sol, fale, verbalmente fale, não só em pensamento, fale que você ama aquela plantinha, que ela é importante para você, que você está se esforçando para amá-la, né? E, claro, vai estabelecendo, né, uma relação com aquela plantinha. Ela vai acabar
transformando nossos corações, abrindo mais os nossos corações para o amor incondicional. Porque nós vamos começar a perceber que, poxa, se eu consigo disponibilizar tempo, energia para cuidar e amar de algo que não fala, que não se mexe e que, né, de certa forma não se importa se está vivo ou morto, talvez eu consiga aos poucos também ir me abrindo e demandando tempo e energia para pessoas que se importam né, em estarem vivas, que falam, que, né, têm atitudes que tanto são boas quanto ruins. E eu preciso aprender a amar incondicionalmente mesmo assim essas pessoas. A nossa plantinha acaba sendo uma ótima professora para aprendermos a amar incondicionalmente. Então, hoje mesmo, procure adotar uma plantinha e trabalhar esse amor. Quinta dica: transforme a sua relação com os seus problemas. Bom, já foi falado em algumas estratégias atrás, né? Como nós reagimos aos nossos problemas é que vai fazer a diferença entre a nossa paz interior ou não. E essa estratégia ela vai aprofundar um pouquinho mais essa questão. Transformar a nossa relação com os nossos problemas, né, é entender que os problemas fazem parte da vida. Eles não são necessariamente problemas, são fases da vida. A vida não vai poder ser sempre feliz, alegre, bem-estar, tudo de bom, né? A vida tem seus altos e baixos, e é isso que nos faz crescer, né? Nas palavras do próprio Richard, quando a vida é muito fácil, surgem poucas oportunidades para o verdadeiro crescimento. Os nossos problemas, na verdade, nada mais são do que degraus à nossa frente, querendo nos fazer ir além, crescer, amadurecer, ver as coisas de uma forma diferente. Os nossos problemas estão sempre tentando pegar alguma fraqueza nossa e fortalecer, nos transformar em novos seres. Então, transformar a relação com nossos problemas tem muito a ver com isso. Em vez de nós tentarmos ficar evitando os problemas, botar os problemas de lado, não permitir que eles adentrem em nós, é estar nos sabotando ao nosso crescimento. É estar sabotando a nossa paz interior. Porque nós não podemos alcançar a paz interior se nós não amadurecermos, se nós não crescermos. E isso só acontece com os problemas. Então, da próxima vez que surgir um problema na sua vida, tente abraçá-lo, aceitá-lo e agradecer por ter a oportunidade de ter um verdadeiro crescimento. Bom, pessoal, essas foram as 5 dicas de hoje. Espero que tenham gostado e até a próxima!